Olá, senhoras e senhores, com vocês o professor José Diogo e na aula de hoje nós falaremos sobre função de onda para átomos hidrogenoides. Átomos hidrogenoides são átomos que apresentam apenas um elétron e nós iremos discutir aqui apenas os resultados que são obtidos quando a equação de Schrödinger é aplicada para estes átomos. Vamos à nossa aula. Para o preparo dessa aula foram usados os livros Princípios de Química e Química Inorgânica, mais especificamente o capítulo 1 de cada livro. Um elétron em um átomo de hidrogênio está confinado ao átomo pela ação do núcleo, ou seja, o elétron está submetido a um potencial devido à atração nuclear. Como o elétron ele se move nas três dimensões, quando no átomo de hidrogênio devemos introduzir o operador laplaciano e assim considerar as segundas derivadas em termos das coordenadas x, y e z. É conveniente tratar o elétron fazendo uso de um sistema de coordenadas esféricas, as quais são descritas por três parâmetros. Temos o parâmetro r, o qual fornece uma distância de separação do elétron ao núcleo. Temos também o ângulo θ, o qual está associado ao ângulo entre o vetor r e o eixo z. E temos também o ângulo φ, o qual fornece o ângulo entre a projeção do vetor r e o eixo x. E o potencial ao qual o elétron está sujeito é dado pelo produto entre a sua carga e a carga do próton presente, sendo inversamente proporcional à distância de separação entre próton e elétron. Iremos avançar aqui trabalhando com a função de onda em coordenadas esféricas e veremos que é uma vantagem de se trabalhar com a equação de Schrödinger tratando a função de onda desta forma. E embora seja possível resolver a equação de Schrödinger analiticamente para átomos hidrogenoides, a exemplo do hidrogênio, hélio+, carbono 5+, a solução desse problema não é tão simples. Com solução analítica, me refiro a ser possível resolver esta equação fazendo uso apenas de papel e caneta. Porém, Schrödinger resolveu esse problema em 1927 e com isso foi laureado ao Prêmio Nobel de Física. Então, quando aplicamos a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, obtemos uma expressão de energia a qual depende de um dado número quântico n, o qual assume valores 1, 2, 3... até o infinito. Temos a dependência dessa expressão de energia com algumas constantes, assim como com o número quântico n. O que foi feito aqui foi agrupar as constantes massa do elétron, carga do elétron, constante de Planck e constante da permissividade no vácuo em uma outra constante. E se fizermos uso dos valores das constantes físicas fundamentais, massa do elétron em quilo, constante de Planck em joule-segundo, carga do elétron em coulomb e constante da permissividade no vácuo em coulomb ao quadrado, newton a menos 1, metro a menos 2, obteremos um valor de constante R igual a 3,29 vezes 10 a 15 hertz. E fazendo uso da equação de energia obtida quando se aplica a equação de Schrödinger ao átomo de hidrogênio, sem recorrer a nenhum postulado, é possível explicar o espectro atômico do hidrogênio, tal como é possível explicar este espectro fazendo uso do modelo atômico de Bohr. Porém, vale lembrar que o resultado que se obtém quando se aplica a equação de Schrödinger não se faz uso de nenhum postulado, tal como Bohr fez. E este valor de constante pode ser expresso em eletronvolts e quando o fazemos, o valor é 13,6 eletronvolts. O grande triunfo para a teoria de Schrödinger foi obter a constante de Rydberg em termos de constantes fundamentais, como acabamos de mostrar. Esta é a equação de Rydberg, a qual permite descrever o espectro atômico do hidrogênio, porém, essa expressão ela é obtida através de um ajuste matemático em que o n não apresenta um significado físico. E foi justamente com o modelo atômico de Bohr que tivemos a interpretação física do n, significando assim nível de energia. E de forma complementar, Schrödinger fornece uma expressão de energia de forma puramente matemática, a fim de descrever o espectro do átomo de hidrogênio. Esta expressão
é aquela que fornece a energia do elétron quando ocupa um dado nível de energia. Então vamos extrair algumas informações desta expressão de energia. Temos que a energia ela é proporcional ao inverso do número quântico n elevado ao quadrado. Isso nos permite observar que, à medida que o n aumenta, os níveis de energia se tornam convergidos, ou seja, a sua separação diminui. E, além disso, ao passo que o n aumenta, os níveis de energia tornam-se menos negativos. Quando temos energia menor que zero, isso significa que a energia de um elétron em um estado ligado, ou seja, sentindo o efeito da atração nuclear, é menor do que quando o elétron está a uma grande distância do núcleo. Com isso, podemos observar que o efeito da atração elétron-núcleo é responsável por levar a uma estabilização eletrônica. Quando a energia é zero, e fazendo uso dessa expressão, não obtemos energia igual a zero, e essa situação é aquela equivalente a uma em que o número quântico assume um valor infinitamente grande, a esta situação temos que o elétron está bastante separado do núcleo, não sentindo assim o efeito da atração nuclear. Uma pergunta aqui a se fazer é, se o E fosse, portanto, positivo, o que é que isso significa? Bom, isso significa que o elétron não sente de forma alguma o efeito da atração nuclear, logo ele não está sujeito a potencial nenhum. O elétron não sentindo o efeito da atração nuclear permite ao elétron assumir qualquer velocidade e, consequentemente, possuir qualquer energia. Nesse caso, a quantização ela não opera. E em relação à função de onda? Quais são os resultados? Então vejam que, além do número quântico n, surgem aqui dois outros números quânticos, o número quântico L e o número quântico ml. E a vantagem de se trabalhar com coordenadas esféricas aparece aqui. Vejam que temos uma função que depende da coordenada radial e temos uma parte da função que depende apenas das coordenadas angulares. Notem que a função radial depende dos números quânticos n e l, enquanto que o componente da função de onda que depende das coordenadas angulares estão associadas aos números quânticos L e ml, sendo n um número quântico principal, o qual assume valor 1, 2, 3 e vai, em princípio, até o infinito, como acabamos de mostrar. O número quântico L também recebe o nome número quântico orbital e seu valor está associado ao valor assumido por n. Logo, o L vai de 0 até n-1. O ml corresponde ao número quântico magnético e assume valores -L, -L mais 1, -L mais 2 e valor máximo L. Um orbital nada mais é do que uma função de onda de um elétron em um átomo hidrogenoide. E cada combinação de NL e ML especifica um orbital. Vamos mostrar a relação entre NL e ML. Então, quando N é igual a 1, L assume valores 0, 1. Opa, não, 1 não pode. Por quê? Porque L vai até N-1, desde que N igual a 1, 1 menos 1, 0. Logo, L só pode assumir valor 0. Já ML vai de menos L, tendo incrementado mais 1 até L. Desde que L igual a 0, o único valor possível para ML será 0. No caso em que N vale 2, L pode assumir os valores 0 e 1, sendo que a 0, o único valor de ML possível é 0, enquanto que para L igual a 1, ML pode assumir os valores menos L, ou seja, menos 1, passa pelo 0 e vai até mais 1. E dessa forma podemos encontrar a relação entre os três números quânticos. Vale lembrar que esses números quânticos eles brotam naturalmente quando se resolve a equação de Schrödinger, sem fazer nenhuma imposição. Temos que N define camada, o N especifica a camada, o L especifica a subcamada ou subnível, e quando especificamos N, L e ML, estaremos assim lidando com um orbital. E o que podemos afirmar sobre a energia desses orbitais? Temos o seguinte: todos os orbitais de uma mesma camada, ou seja,
mesmo valor de n, são degenerados, ou seja, apresentam a mesma energia. Vejam que os orbitais pertencentes à segunda camada todos apresentam a mesma energia. Todos os orbitais presentes à terceira camada também apresentam a mesma energia. E a equação generalizada para outros átomos hidrogenoides consiste em incluirmos o número de prótons. Então vejam que, ao passo que aumenta o número de prótons, ou seja, se sairmos de um número de prótons igual a 1 para igual a 2, temos uma redução no valor da energia para aquele correspondente nível. Essa redução é esperada, né? Uma vez que quanto mais prótons tenhamos no sistema, isso corresponde a levar a um aumento da atração eletronúcleo. E quanto maior a atração eletronúcleo, mais estabilizado o elétron será. E vale lembrar que esta degenerescência ela é mantida quando lidamos com átomos hidrogenoides. Se tivermos mais de um elétron presente, este resultado não é mais mantido. Cada número quântico ele especifica uma propriedade física do elétron. No caso do número quântico principal n, ele está associado à energia, assim como ele indica o tamanho do orbital, ou seja, desde que orbital e função de onda são sinônimos e o quadrado da função de onda fornece a probabilidade de encontrar a partícula naquela região do espaço, o tamanho do orbital está associado a uma probabilidade de encontrarmos o elétron que é descrito por tal orbital. O número quântico orbital L indica a magnitude do momento angular orbital, e o momento angular orbital é uma propriedade característica de partículas que descrevem movimentos em curvas, digamos assim. A unidade do momento angular é em constante de Planck, h cortado. Além disso, o número quântico orbital ele está associado à forma angular do orbital, e o análogo clássico do número quântico orbital corresponde à velocidade na qual o elétron circula em torno do núcleo. Desde que o elétron não apresenta unicamente propriedade de partícula, fazer uma associação de propriedades quânticas com propriedades clássicas não é tão simples assim. É comum usar uma notação alternativa para denotar cada valor de L. Quando L igual a 0, rotulamos por S. Quando L igual a 1, rotulamos por P. L igual a 2, rotulamos por D. L igual a 3, rotulamos por F. E assim sucessivamente. E a origem dessa terminologia está em uma interpretação que se faz de espectro atômico. O número quântico magnético indica uma das duas L mais uma orientações do orbital do elétron. Então, cada número quântico magnético ele denota uma projeção do orbital, e o análogo clássico seria associar o número quântico magnético a uma circulação horária ou anti-horária. Então, pessoal, ficaremos por aqui. No próximo encontro, nós iremos aprofundar a interpretação a respeito da função de onda. Falaremos sobre função de distribuição radial, falaremos também sobre o formato típico que uma dada função de onda apresenta. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela audiência.